Temos a convicção que muitos vão ouvir ainda falar da nossa história, porque o Deus que nós servimos não é Deus de promessa, Ele é Deus de cumprir com o que Ele promete. Eu peço aos irmãos que abram no livro de Jeremias. Glória a Deus, aleluia. Livro de Jeremias, do capítulo 1, versículo 1 em diante. E diz o chamado de Jeremias. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatot, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10 de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro, no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, versículo 4 em diante: antes que formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém disse-me o Senhor: não digas, eu sou um menino, porque a todos quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Vamos parar até aqui, depois a gente dá uma continuidade. Muitas das vezes a gente tem convicção do chamado que Deus tem na nossa vida. Só que muitas das vezes também nós nos covardamos, porque muitas das vezes sentimos vergonha, muitas das vezes temos ansiedade e não deixamos que Deus trabalhe na nossa vida de acordo com o que Ele nos chamou. E meditando nessa palavra de Jeremias, eu lembro que quando eu comecei a ter oportunidade na casa do Senhor, eu comecei, como se passasse um filme na minha cabeça da primeira vez que eu peguei no microfone e que Deus começou a me dar graça. Deus começou a me preparar, porque Ele tinha me chamado a me fazer. Então foi ali que eu comecei a começar a falar mais com Deus, criar mais uma intimidade com o Senhor, e comecei a pedir a Deus, porque não é fácil. Eu não vou dizer aos irmãos que é fácil, não é fácil. Está no púlpito, está ministrando a palavra de Deus, e nós sabemos que para ministrar a palavra de Deus não é de todo jeito. A gente tem que estar preparado, a gente tem que ter convicção do que a gente vai falar, para não falar heresias com a palavra do Senhor. Então eu comecei a pedir a Deus sabedoria, porque eu lembro que nenhuma passagem da palavra de Deus era um tempo que existia muito ouro e muita prata, e o rei Salomão, ele tinha a oportunidade de pedir algo ao Senhor valioso, e o que ele pediu a Deus foi sabedoria, que Deus desse sabedoria a ele. Então eu comecei a entender que o chamado de Deus não é só para quem sabe ler, não é só para quem tem voz bonita e sabe cantar, não é só para quem sabe falar bonito, porque quando Deus chama, Ele também capacita. Então ali naquele momento que eu recebi a oportunidade pela primeira vez, a minha voz era trêmula, quase que não saía. Eu tinha uma ansiedade muito forte, que eu ficava nervosa. Muitas das vezes eu queria louvar, mas a voz empacava e não saía. Então eu comecei a pedir a Deus para que Deus me curasse, que Deus curasse a ansiedade, que eu queria servir a Deus. Eu queria fazer a obra do Senhor com perfeição. Porque quando Deus chama, Ele capacita. Então eu comecei a buscar mais a presença
É uma coisa que a gente não sabe explicar, porque quando eu pegava a Bíblia e começava a ler, eu não entendia nada. Eu apenas dizia, é tanta história que tem escrito na Bíblia. Isso ali, para mim, era tanta história. Só que quando eu comecei a orar, comecei a ter intimidade com Deus, comecei a meditar verdadeiramente na palavra do Senhor, eu comecei a entender que Deus ele não chama pessoas perfeitas. Deus ele não quer comunhão com pessoas que cantem bonito, que tenham a voz bonita. Deus quer verdadeiramente o coração aquebrantado na sua presença. Deus ele se agrada da humildade. E é isso que Deus tem buscado para nossas vidas. É isso que Deus quer que nós busquemos para nossas vidas. Que a gente julgue menos e ame mais. Que a gente pare de estar perdendo tempo com fofocas, com coisas que não é do agrado do Senhor. Mas que a gente viva uma comunhão com Deus. Busque mais a presença dEle. Medite mais na palavra do Senhor. Porque tudo aquilo que a gente tenta, a gente consegue. Aquilo que a gente começa a ler e não está entendendo, leia de novo. E se não entender, leia de novo. Até você começar a entender. Porque quando Deus chamou Jeremias, Jeremias ainda não estava nem formado. Ele estava ainda no ventre de sua mãe. E quando Jeremias fala para o Senhor que ele não sabe falar, ele é apenas um menino. E Deus diz, aonde eu te mandar, tu irás. E o que eu te mandar falar, tu falarás. Então Deus ele não está em busca de pessoas covardes, pessoas que têm convicção do seu chamado e estão se covardando. Está deixando de fazer a obra de Deus por vergonha, por timidez, por ansiedade. Eu tenho certeza que se você fizer um sacrifício ao Senhor e orar e pedir a Deus, tirar algo que você sabe que você constantemente vive com aquilo, uma coisa que você gosta muito, fizer um sacrifício com Deus, Deus vai te curar. Porque no momento, eu lembro como se fosse hoje, quando a gente tinha uma congregação na Coab. Eu, naquele dia, eu fui para a igreja, eu fui pedindo a Deus para ninguém dar oportunidade. Eu disse, Jesus, não deixa não. Não deixa ninguém dar oportunidade. E eu sempre, em toda a igreja, eu nunca fui de gostar de sentar nas últimas cadeiras. Eu sempre gosto de sentar nas cadeiras da frente. Parece uma coisa. E no momento que eu chego na igreja, eu me ajoelho e oro, começa o momento das oportunidades, o irmão diz, a irmã precisa estar com oportunidade. Eu disse, Jesus tem comigo é sério, porque eu pedi tanto em casa a Deus, até no caminho eu fui pedindo a Deus para não ter oportunidade. E quando chega aqui, a primeira oportunidade fui eu que recebi. Então eu lembro que naquele momento ali eu fui, as pernas tremendo, a voz embargando, mas eu fui lá, louvei ao Senhor, tive a oportunidade, agradeci a Deus e voltei para o meu lugar, me ajoelhei e orei novamente ao Senhor. E quando acabou o culto, veio um irmão próximo de mim e disse, irmã, Deus mandou lhe falar que nessa noite ele lhe curou. Ele até olhou para mim e perguntou se eu estava com alguma enfermidade. Olhei para ele e disse, irmão, eu estou e não estou ao mesmo tempo. Porque eu não tinha ansiedade por uma enfermidade. Mas eu sabia que era uma doença. Quem tem sabe o sofrimento que é. Então, diante daquele momento ali, eu comecei a orar mais, eu comecei a me dedicar mais na casa do Senhor, uma obra, e comecei a entender o que Deus tinha na minha vida. E antes, chegava alguém para mim e dizia assim, Deus não chamar na tua vida. Eu olhava e dizia, Deus não chamar na vida de todo mundo. E esse chamado meu vai ter que ser encerrado, porque todos nós vamos morrer. Eu sempre entendia dessa forma. Só que a partir desse momento que eu pedi ao Senhor para Ele curar a minha ansiedade, eu comecei a entender. Eu comecei a entender qual seria o chamado que Deus tinha na minha vida. E a partir desse momento eu digo aos irmãos, não tem coisa melhor do que estar na presença do Senhor. Não tem coisa melhor que eu tenha feito na minha vida, que foi ter aceitado Jesus como meu Salvador. Porque eu creio que todos nós passamos por dificuldade. Todos nós passamos por luta na nossa casa, na nossa família.
Então, tem pessoas que têm convicção do seu chamado e estão se covardando. Mas eu digo uma coisa: bom é ser fiel ao Senhor, bom é estar na casa do Senhor, estar buscando a Deus. Eu digo uma coisa aos irmãos: só Deus sabe e só Ele me deu força para estar aqui hoje. Porque desde que eu estou numa faxina pesada, mas Deus me deu graça, me deu força e aqui eu estou. E vai continuar me dando, porque nós somos seres humanos. Ele tem que nós somos vários, mas no momento que nós nos ajoelhamos e nos aquebrantamos diante dele, ele está sempre pronto para nos perdoar e esquecer o nosso pecado. Então eu digo aos irmãos: não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe de fazer a obra do Senhor porque você ouve palavra negativa, porque você ouviu A e B. Receba o que te edificar e o que não servir para a tua edificação, faça como eu faço, entra no ouvido e sai do outro. Porque eu recebo o que me faz bem, o que me faz mal eu deixo nem escutei. Então foi assim que eu comecei a aprender e comecei a entender o chamado que Deus tem na minha vida. Aqui os irmãos que estão aqui, que estão desde o início, sabem o quanto era difícil. O quanto eu tinha vergonha, o quanto eu tremia quando pegava no microfone, porque eu já congreguei em outra igreja, nunca peguei no microfone, nunca tive a oportunidade de pegar no microfone. E diante disso, eu só tenho a agradecer a Deus, porque Deus nos trouxe para aqui, porque era aqui que Deus queria me usar. Era aqui que Deus queria começar a trabalhar na minha vida. Eu estou grata a Deus por tudo que Ele tem feito até hoje. Até nos mínimos detalhes Deus tem cuidado da gente. Mesmo nos momentos que a gente acha que está sozinho, mesmo nos momentos que a gente acha que não tem saída da situação que a gente está passando, Deus tem se mantido fiel e tem mostrado a sua misericórdia, o seu amor e o seu cuidado de cada um de nós. E eu quero dar continuidade aqui no versículo 8, que diz: não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então nós não devemos temer diante de ninguém, diante de pessoas, diante de mundo, porque se Deus nos chamou, Ele nos prepara, Ele nos capacita. Então nós não devemos temer, porque Deus Ele está preparado para nos livrar. E no versículo 9 diz: e estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse-me: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres, para arruinares, e também para edificares e para plantares. Tem momento na vida da gente que muitas das pessoas precisam de uma palavra, muitas das pessoas precisam de uma palavra de conforto. E até disso a gente tem que ter sabedoria, porque muitas das vezes uma palavra afasta a pessoa da presença de Deus. Pessoas que não estão preparadas para receber uma palavra dura, e muitas das vezes a gente fala por falta de sabedoria e acaba magoando aquela pessoa. Mas uma coisa eu falo: diante de palavras negativas, diante de palavras que nos magoou, foque somente em Deus, porque Ele é o teu Pai, Ele é o teu Salvador. No momento que tu mais precisar, que vai passando por uma dificuldade tão difícil, passando por um momento tão difícil, que você olhar para um lado e olhar para o outro, e aquela amiga que dizia assim: eu estou contigo, para o que der e vier, aquela amiga nem na tua casa vai aparecer. E sabe quem que vai estar contigo? Deus. Porque Deus, Ele é o advogado fiel. Ele é o nosso Pai, Ele não nos ampara nunca. No momento que a gente pensa que estamos cheios de amigos, que no momento que a gente precisa, Ele vai estar ali conosco, só Deus vai estar conosco. Porque aquele que bateu nas tuas costas e dizia: eu sou teu amigo, Ele vai dizer: te vira, foi tu que arrumou essa confusão. E Deus, Ele sempre vai estar conosco, sempre Ele vai mostrar a luz no fim do túnel. Porque Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus que zela de cada um de nós. Ele é o nosso Pai, Ele é o único que nós podemos contar nos momentos que a gente pensa que
dá sorte. Ele é o único que nós podemos clamar. Ele é o único que nos socorre quando a gente pensa que não tem mais saída. E no versículo 12 diz: E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu venho sobre a minha palavra para cumpri-la. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo: Que é que veio? E eu disse: Vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. E disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias dos reis do norte, diz o Senhor. Eles virão e cada um porá o seu trono diante das portas de Jerusalém, e contra os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Então a palavra do Senhor, no livro de Jeremias, é um livro que eu gosto muito de estar meditando a palavra do Senhor, como assim o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é conhecido como o livro da sabedoria. Eu comecei... Tem muitas passagens na Bíblia que eu gosto muito de ler e gosto de meditar, porque são passagens que faz parte da vida da gente, faz parte do nosso dia a dia. Então, cada um de nós temos a convicção de que Deus nos chamou. Cada um de nós sabemos o que Deus tem para a nossa vida. Então, no momento que Deus te chamar, não se negue, não se covarde. Apenas diga diante do Senhor, para que o Senhor me use da forma e da maneira que o Senhor tiver vontade. Nunca diga que você não sabe fazer isso, você vai conseguir isso, porque é a nossa mente que constrói o nosso corpo. Então, se você colocar na sua cabeça que você não vai conseguir, realmente você não consegue. A partir do momento que você colocar na sua cabeça, eu vou conseguir, porque Deus é o meu Pai, Ele é o meu Criador, e se Ele me chamou, Ele vai me capacitar, você vai conseguir. Agora, se toda vez que você for fazer algo, você ficar falando, eu não vou conseguir, eu não consigo, eu não estou preparada. Quem prepara é Deus. Quando Ele chamou Jeremias, ele estava no ventre. Ele não tinha nem sido gerado ainda, estava no ventre da sua mãe. Ele estava indo para nascer no ventre da sua mãe. E Deus já tinha chamado na vida de Jeremias. Deus, Ele conhece cada um de nós pelo nosso nome. Nesse mundo que não tem nem noção de quantas pessoas, tantos habitantes que tem, e Deus, Ele conhece cada um de nós por nosso nome. Então nunca diga eu não consigo, nunca fale eu não estou preparado, porque quando Deus chama, Ele não te envergonha, Ele não deixa você passar vergonha, Ele te capacita, Ele te prepara. Deus, Ele nos pega como uma pedra valiosa e Ele vai nos moldando, vai nos lapidando, até chegar na forma e chegar ao ponto que Ele quer. Então, todos os dias da sua vida, se levanta, a primeira coisa que você faça, agradeça a Deus por mais um dia e diga: eis-me aqui, Senhor, para a sua vontade. Porque quando a gente tem essa visão, quando a gente começa a atrair coisas boas para a nossa vida, a gente consegue. A partir do momento que você começar a pensar positivo, você vai conseguir. E não tem ansiedade, não tem nervosismo que vai te segurar, porque Deus vai te usar. E outra coisa, tenha visão, porque muitas das vezes perdemos a oportunidade por não ter visão. É como 3.000 Gideões. Quando Deus fez o teste com eles, aqueles que se abaixassem, colocassem a boca na água, não serviria. E aquele que pegasse a água com a mão e levasse a boca, aquele serviria, porque aquele não perdeu sua visão, ele não perdeu seu foco. Ele continuou. Então é assim que nós devemos ser. Nós devemos estar sempre focados somente em Deus, não olhar nem para a direita nem para a esquerda, e não duvidar do nosso potencial, porque Deus, Ele conhece nosso coração, e quando Ele chama é porque Ele sabe o nosso potencial. Não adianta a gente querendo dizer que não consegue, não faz aquilo, não faz aquilo. Hoje mesmo eu estava
Porque eu sempre digo a ela, Graciane, Deus tem um chamado na tua vida. Não adianta tu dizer que tu não consegue porque tu tem vergonha, porque tu fica ansiosa, porque vai chegar um momento que Deus vai te curar e eu quero ver qual vai ser a tua desculpa. Porque quando Deus chama, Ele prepara, Ele capacita. Então que os irmãos recebam essa palavra, guardem essa palavra no coração e diga, ao fraco eu sou forte, porque Deus vai te preparar. Deus Ele não deixa nenhum de seus filhos serem envergonhados. Então receba essa palavra, guarde essa palavra no coração. Em casa meditem a palavra do Senhor, busque sabedoria, porque aquele que busca acha. Agora aquele que chega na sua casa, senta, liga a sua televisão, vai assistir a novela, vai assistir Netflix, vai assistir um filminho. Meu irmão, você quer que Deus te use dessa forma? Você, às vezes, está assistindo a novela, desliga a televisão e vem para a igreja. Aí vem o caminho dizendo, me usa, Jesus. Enche-me, Jesus. Enche com tua unção. Enche de que tu já está cheio. Já vem cheio de casa. De coisas de novela, coisas de filme. Eu tenho que dormir mesmo, porque isso é para mim mesmo. Porque é o dia a dia da gente em casa. Muitas das vezes a gente está sem nada para fazer, está ali sentada. Dona de casa nunca fica sem nada para fazer, mas a gente deixa para fazer depois. Pegar a Bíblia do Senhor, vamos meditar na palavra, que é melhor que estar assistindo novela na Globo, é melhor que estar assistindo filme na Netflix, depois estar, muitas das vezes à noite, assustado, sem querer dormir por algo que assistiu. Então, eu peço aos irmãos, despertem, não deixem para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Jesus está voltando. Não deixe que o Filho de Deus volte e pegue você despercebido. Desperte para a glória do Senhor. Eu peço aos irmãos que guardem essa palavra no seu coração, cheguem em casa, se puderem, meditem na palavra e peço a todos que fiquem de pé para fazermos a oração de encerramento do trabalho do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade mais uma vez de poder estar em tua casa. Muitos nesse momento, Senhor, queriam e não podem. Muitos estão em leitos de hospitais, muitos estão em prisões, muitas das vezes arrependidos, clamando por mais uma chance, clamando para estar em tua presença e não podem, Pai. Então, nesse momento eu te peço, Senhor, visita cada prisão, Senhor, visita cada prisioneiro, toca no coração, muda a situação, Jesus. Aonde há arrependimento, que o Senhor perdoe, que o Senhor possa fazer a diferença e restaurar aquelas vidas, meu Pai. Aqueles que estão em leitos de hospitais, internados, doentes, temendo, clamando ao Senhor, que o Senhor possa estar visitando nesse momento, que o Senhor possa estar curando, que o Senhor possa estar restaurando sua saúde, meu Pai. Visita a minha sogra, Senhor, que está enferma, restaura a saúde dela, Pai. Ela é uma filha tua temente à tua palavra. Ela é uma filha tua que vive uma vida de oração, vive orando por todos nós, Senhor. Restaura a sua saúde, para que ela possa te servir para a tua casa, como ela tanto ama, Senhor. Restaura a sua saúde, Pai. Abençoa cada um que aqui está, aqueles que não puderam vir, Senhor. Abençoa, Pai, a vida de cada um, aqueles que estão em seus lares, que não puderam vir. Restaura a saúde daqueles